Se o cientista político Thomas Hobbes estivesse vivo hoje, talvez precisasse revisar um pouquinho o Leviatã. No século XVII, o Estado nasceu para acabar com a guerra de todos contra todos, e seu símbolo era aquele monstro colossal, bíblico, aquático, temido, indomável. Mas de lá para cá, o Leviatã parece ter passado por algumas mutações evolutivas. Agora ele se parece mais com um ornitorrinco. Sim, ainda é uma criatura um tanto improvável, mas é diferente. Bem-vindos ao Ornitorrinco Podcast, o podcast com um bico afiado e vocação para mergulhar onde a superfície engana. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ornitorrinco Podcast. Hoje, nosso mergulho é fundo e é necessário. Na semana em que vieram à tona as denúncias do influenciador Felca, revelando uma rede consentida de exploração sexual via internet, perfis sociais de adultos e menores, que acabou funcionando como um hub de diálogo entre pedófilos, trazemos à mesa um tema urgente e doloroso: a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse não é um assunto fácil de se ouvir, não é fácil de se falar, mas é exatamente por isso que precisamos abordá-lo, com dados, com histórias, preferencialmente com soluções. A omissão protege o agressor, o silêncio sufoca a vítima. E aqui a gente escolhe romper o silêncio. Mas também é preciso se perguntar, em que momento o pacto social que parecia ter cessado a guerra de todos contra todos admitiu cláusulas de exceção contra crianças, permitindo que parte delas permanecesse vulnerável à lógica predatória e violenta que juramos abolir. Para essa conversa, recebemos Luciana Temer, advogada, professora universitária, ex-secretária de Desenvolvimento e Assistência Social do município de São Paulo e ex-secretária de Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. E, desde 2016, diretora do Instituto Liberta, uma mulher de extrema coragem, dignidade e chamado público. Luciana tem dedicado sua carreira à defesa dos direitos humanos, especialmente à proteção da infância. Sob sua liderança, o Instituto Liberta vem colocando a exploração sexual infantil no centro do debate público brasileiro, com campanhas, pesquisas e propulsão política. Fundado em 2016, o Instituto Liberta é uma organização da sociedade civil comprometida com a erradicação da violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Atua em 3 frentes principais: conscientização, produção de conhecimento, incidência política. O lema do Liberta é direto: proteger a infância é dever de todos. Bem-vinda, Luciana Temer, ao nosso podcast. Obrigada, Clarita. Eu agradeço o convite para a gente falar desse tema tão importante e urgente para o país. Primeira pergunta, Luciana, qual a diferença entre a exploração sexual infantil e a violência sexual infantil e qual foi a mudança filosófica que o Liberta adotou de uns tempos para cá? Bom, na verdade, a violência sexual é o termo mais amplo que abarca diversos tipos de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, por exemplo, dentro desse guarda-chuva violência sexual, você tem o chamado estupro de vulnerável, que é qualquer relação sexual que um adulto tem com meninas ou meninos de até 14 anos, né, ou menores de 14 anos. Você tem a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é qualquer troca mercantil entre um adulto e uma menina ou menino entre 14 e 18 anos em troca de sexo. Você tem a exposição à pornografia, produção de material pornográfico. Você tem outros tipos de violências dentro desse grande guarda-chuva violência sexual infantil. E por que esse crime ainda é tão invisível no Brasil, ou menos visível do que deveria ser? Bom, a verdade é que as violências sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil, elas são muito invisibilizadas. Por razões diferentes. Vamos pegar essas duas formas mais, entre aspas, aqui, né, conhecidas e tradicionais de violência sexual contra crianças, porque tem uma nova modalidade que é justamente essa violência virtual, online. Mas vamos pegar as violências mais comuns presenciais, que são o estupro de vulnerável, que é esta relação com menores de 14 anos, e a exploração sexual. Muito bem, quando você olha para a situação do estupro vulnerável, que é popularmente conhecido como abuso, você verifica que esta é uma violência intrafamiliar, Clarita. Ela acontece normalmente dentro do seio da família.
Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, 63% de todos os registros, o autor da violência era um parente e 29% alguém muito próximo conhecido da vítima. Ou seja, mais de 80% dos crimes de estupro contra crianças são praticados ou por familiares ou por pessoas muito próximas. Mais de 60% dos crimes foram praticados dentro da casa da vítima. Por aí, você tem uma noção de que a gente está falando de uma violência que é intrafamiliar e, por esta razão, tão silenciosa e invisibilizada. Agora, quando você olha sobre o aspecto da exploração sexual, a invisibilidade se dá em razão de outro motivo. E eu vou compartilhar aqui com você o que nós descobrimos em 2018, numa pesquisa que realizamos com o Datafolha, no qual a gente queria entender a percepção do brasileiro sobre o crime de exploração sexual. E o mais interessante, que foi surpreendente para nós, foi que a maioria das pessoas que responderam à pesquisa disseram que sabiam que pagar, não precisa ser em dinheiro, né? Qualquer troca mercantil por uma relação sexual com menor de 18 anos é crime. Mas do universo de pessoas que sabiam de alguma situação de exploração sexual ou que já tinham presenciado, só 24% denunciaram. E aí, Clarita, quando você vai investigar por que é que só 24% denunciaram, é porque a maioria entendia que a vítima estava ali porque ela queria. E aí a gente está falando, na maioria das vezes, de uma vítima menina, pobre e culpabilizada pela violência que sofre. É impossível não mencionar, Luciana, a denúncia feita pelo influencer Felca. Você acredita que, de certa maneira, uma cultura de sexualização precoce, ela favorece essa percepção de anuência social, de anuência pessoal e anuência social ao que seria o abuso sexual ou a exploração sexual? Sem dúvida nenhuma, Clarita, essa denúncia feita pelo influencer Felca foi um processo muito importante de furar a bolha, sabe? Porque essas denúncias que ele vem fazendo, muitas organizações, inclusive o Liberta, vinham fazendo já. A gente chamava atenção para essa questão. Tem uma influenciadora muito legal, parceira nossa, que é a Sheili, que há muito tempo faz denúncias desse gênero, inclusive ensinando os pais como proteger as crianças e tal. Então, enfim, isso já estava circulando. O que esse vídeo fez surpreendentemente, e a gente aplaude isso, foi furar a bolha e de repente pautar o país. Pautar o país para discutir uma violência contra crianças e adolescentes no meio virtual. Você sabe, Clarita, que uma rede global de monitoramento de violências sexuais contra crianças e adolescentes na internet, que é a InHope, ela divulgou um relatório esse ano no qual o Brasil passa de 23ª posição para 5ª posição de países que mais denunciaram violências sexuais contra crianças e adolescentes online. Então, a gente está falando, sim, de adultização, está falando de sexualização, a gente está falando de violências contra crianças online e pegando especificamente a sua questão, eu acho que a sexualização, erotização precoce de crianças, ela é, sim, um fator importante para o incremento da violência sexual. Não acho que é o único fator, mas pode ser o incremento. Mas também é preciso que a gente lembre que a violência ou a sexualização de crianças online, ela não nasce online. Online é só um novo veículo de uma erotização e sexualização que já estava presente na vida real. E essas violências sexuais contra crianças e adolescentes online hoje, de novo, nada mais são do que um reflexo de uma realidade que tem o registro de mais de 5 meninas e meninos estuprados por hora no país. Permita-me até compartilhar com você, com a audiência, um relato pessoal. Eu participo desde há muito tempo de ações sociais junto a lares transitórios, realizando eventos de arrecadação de brinquedos, de natais e Dia das Crianças e tudo mais. E sempre foi uma briga muito constante, isso há mais de 15 anos, para retirar determinadas músicas extremamente eróticas daquele momento de congraçamento, de festa, em que as crianças dançavam e aqueles que defendiam a manutenção dessas músicas e dessas danças sempre falavam que não, a criança é inocente, ela não tem maldade. Mas o meu argumento, que sempre foi vencido, Luciana, sempre foi vencido, é que não, a sexualização, a sexualidade é algo em latência em qualquer ser humano, né? Ativar isso muito precocemente, sem o domínio do livre-arbítrio, o domínio das emoções ou um domínio melhor, seria altamente temerário, para além
além disso, o pedófilo ou o perverso de plantão, ele não vai considerar, né? Ele não vai, por óbvio, fazer nenhum temperamento sobre a atitude da criança. Ele vai ver, vai acender ainda mais o desejo por aquela criança, um desejo potencial. Claro que aqui não se trata de culpabilizar a vítima, mas de cercá-la dos maiores cuidados possíveis. Não sei se você concorda com essa linha de raciocínio. Eu vou dizer uma coisa, Clarita, eu acho que independente da gente fazer uma análise, eu nem sei se eu tenho competência para fazer análise, se de fato essa postura da criança incentiva ou não mais as violências contra ela, né? Porque eu acho que tem crianças que não têm nenhuma sexualização, assim, e que são submetidas à violência. Então, eu não sei avaliar o quanto isto erotiza a criança e pode provocar o predador. Mas eu acho que a gente está falando de uma questão que tem certos espaços e conteúdos que não são adequados para a criança. É que a gente está falando de um desenvolvimento, sim, saudável, mental e psicologicamente da criança. Então, a criança estar exposta a certos conteúdos, a certos ambientes, é muito perverso para o seu desenvolvimento. Então, acho que a gente tinha que, como adultos, cuidar para que isso não acontecesse. Aí, até eu quero chamar a atenção para um movimento do qual eu estou participando, que é um grupo do comitê, na verdade, um comitê do Ministério da Justiça de verificação etária, Clarita. E este comitê justamente está analisando como é que a gente pode fazer uma verificação etária real de acesso de crianças e adolescentes a espaços da internet. Por exemplo, hoje em dia, se um menino de 11 anos quiser entrar num site pornográfico, uma menina, ela vai digitar lá no celular dela, no computador, e vão perguntar, você tem mais de 18 anos? Ela vai fazer um xizinho e pronto, ela acessa todo aquele conteúdo pornográfico. Hoje você tem movimentos no mundo inteiro e já tem implementado na França, no Reino Unido, na Austrália, a obrigação desses sites, dessas plataformas, de fato fazerem uma verificação de se quem está entrando pode comprovar que tem mais de 18 anos. Isso, por exemplo, seria um movimento, e acho que vai ser um movimento bem importante no Brasil, sobretudo depois da aprovação do projeto de lei 2628, que a gente espera que quando esse podcast for ao ar já esteja aprovado, que é justamente a proteção de crianças e adolescentes no meio virtual. Luciana, me parece que para além do controle do conteúdo acessado pelo menor de idade, é preciso maior controle daquele conteúdo acessado por adulto, porque no bojo de toda essa discussão que o Felca trouxe ao debate público, nós vimos algumas denúncias de que sites pornográficos apresentam cenas, parece que com avatares virtuais e contos com pedofilia explícita, incesto, inclusive explícito. Então, não se trata apenas de proteger o menor, mas também de desnormalizar a pedofilia, o incesto, o desejo por menores, não? Perfeitamente. Acho que a gente tem defendido isso já há muito tempo, Clarita. Você sabe, você está dizendo, está dando um exemplo aí de imagens que envolvam crianças ou que incentivem. E aqui, acho que tem uma discussão muito importante. Você tem razão, não é só evitar que a criança acesse conteúdos, mas você tem que desnaturalizar o incentivo ao acesso sexual de pessoas adultas a crianças. Olha só, se você abrir hoje qualquer site pornográfico desses maiores, você vai encontrar filminhos que são armazenados nesses sites, tipo Pornhub, Xvideos, no qual você encontra títulos como pai se divertindo com a filha, padrasto ensinando a enteada. Vamos lá, não estou dizendo que são violências reais que foram filmadas. Até sabemos que há violências reais, sim, que são mandadas. Mas mesmo que se trate de simulação, uma menina de 18 anos simulando ter 12, 13 anos de idade, o que é bem possível. E aí, isso é um absurdo. Como é que a gente não veda esse tipo de conteúdo? E aí a gente pode avançar para uma outra discussão aqui, e que a gente vai ter que avançar, que é a produção de material pornográfico infantil envolvendo inteligência artificial. Não estou dizendo de pegar o rosto de uma menina, de um menino e transformar esse num filminho ou tirar a roupa deles, que isso já me parece estar criminalizado. Mas o que
ainda não se discutiu e, inclusive, tem um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional sobre essa temática, criminalizando essas ações. Quando eu produzo um material pornográfico infantil, 100% a partir de inteligência artificial, sem referência de uma criança real. Porque hoje parece que o nosso direito penal protege é a criança real e a criança ficcional. Então acho que a gente precisa pensar, porque eu sou totalmente favorável à criminalização, eu acho que é inadmissível, não só quando você tem uma criação ficcional envolvendo crianças, como quando você tem uma sugestão de que aquela menina que é maior ou aquele menino que é maior é uma criança. Isto é inadmissível. Como o Brasil tem se posicionado como Estado, ou os diversos governos têm se posicionado no combate ao crime internamente e em cooperação com outros países? Você sabe que o Brasil tem tido um papel de destaque nessa relação de cooperação internacional de enfrentamento dos crimes virtuais. Aqui a gente tem algumas organizações, inclusive acho que uma muito relevante que nós temos no Brasil, que é a SaferNet. A SaferNet é uma organização responsável hoje por captar essas denúncias de violência online, inclusive com os dados da SaferNet que a InHope faz a avaliação do Brasil, né? Então é um trabalho muito sério, conectado com as autoridades, com o Ministério Público Federal, e tem feito um belíssimo trabalho. Mas, para além disso, a Polícia Federal do Brasil tem se destacado no enfrentamento dessas violências. Eu queria aqui nomear uma delegada federal, especialmente, que é a Rafaela Parra, que coordena essa área na Polícia Federal e que é uma área muito importante, e ela está desenvolvendo um trabalho realmente digno de nota. O marco jurídico da inteligência artificial, aprovado no Senado Federal, agora tramita na Câmara dos Deputados. Talvez seja uma boa oportunidade de levar essas considerações à Casa Revisora, não? Então, a gente está brigando, assim, nós, eu digo a gente, nós, organizações sociais de proteção a crianças e adolescentes, a gente está apoiando muito que o projeto de lei 2628, já foi aprovado no Senado, está tramitando na Câmara, seja realmente aprovado em regime de urgência, porque é urgente. Fora este projeto, especialmente depois da divulgação do vídeo do influenciador Felca, surgiram vários outros projetos importantes, Clarita, como o impedimento de monetização de vídeos envolvendo crianças, mesmo que não em situação sexualizada nem nada disso, mas quer dizer, não poderia monetizar vídeos envolvendo crianças. É uma coisa importante para a gente discutir. E outras tantas, como essa que a gente está falando agora, da inteligência artificial. Agora, o que a gente defende? Você tem que aprovar o PL 2628, depois fazer um bloco e discutir esses outros incrementos de proteção à criança e adolescente no meio virtual. Luciana, você acha que fatores como pobreza, desigualdade de gênero, enfim, outros fatores sociais, outras segmentações sociais, elas favorecem a exploração sexual ou a violência sexual de grupos específicos? Claro que sim. A gente sempre tem dito que a violência sexual infantil, sobretudo o estupro de vulnerável, ele está em todas as classes sociais, Clarita. A gente não tem um dado sobre isso, até porque no boletim de ocorrência você não tem ali qual é a renda da família ou da vítima, né? O que é muito correto. Então você não tem o dado objetivamente. E também nós sabemos que as famílias de mais alto poder aquisitivo, elas têm mais vergonha e o silêncio é ainda maior. Então, existe em todas as classes sociais, mas também a gente sabe e não ignora que a vulnerabilidade social favorece esse tipo de violência. Quando você pega uma menina, um menino que mora com a mãe e o padrasto ou o pai num único cômodo, que a menina tem que se trocar na frente da família e coisas do gênero, logicamente essa menina fica numa maior vulnerabilidade, fica mais exposta e as violências podem acontecer com mais frequência. Então, é lógico que mesmo no caso de estupro de vulnerável, a condição socioeconômica da pessoa interfere muitas vezes nesta violência. Agora, quando você fala de exploração sexual, de fato são meninas e meninos de maior vulnerabilidade social que estão. Tanto é que você vê os dados no mundo sobre estupro de vulnerável e eles são mais ou menos parecidos, é grave no mundo inteiro. Quando você pega a exploração sexual, você tem os países mais desiguais socialmente com índices maiores de exploração sexual. Isso quando eu estou falando da
da presencial. Agora, também é importante que os seus ouvintes entendam que quando a gente fala da violência virtual, que tanto pode se caracterizar como estupro virtual, que já é reconhecido pela nossa jurisprudência, como por uma exploração sexual, dependendo da situação, ela pode se configurar como estupro ou como exploração. Esta exploração sexual, Clarita, ela tem atingido meninos e meninas de todas as classes sociais aqui, porque ela começa a partir de chantagens, e aí este menino, esta menina, inclusive, que tem maior poder aquisitivo, portanto tem o computador melhor, a melhor webcam e tem a privacidade do seu quarto, às vezes ela fica mais sujeita a esta violência do que a menina que não tem. Perfeito. Luciana, como você acha que o poder público, pais, organizações, todas as instituições envolvidas, tanto na prevenção quanto na possível reparação dessa violência, como você acha que todos esses agentes poderiam melhor atender às necessidades da criança, no aspecto de prevenção e no aspecto de reparação? Isso porque, com certeza, a criança que é sujeita à violência, ela passa a ficar emocionalmente, psicologicamente fragilizada, né? E é possível que ela leve traumas para um bom tempo, se não para o resto da vida, em alguma medida. Que tipo de abordagem seria a ideal, tanto na prevenção quanto na reparação? Bom, quando a gente fala de prevenção, né, de violência, seria muito importante que os adultos, eles conversassem com as crianças de uma forma, lógico, adequada para a idade, mas conversassem com as crianças sobre prevenção à violência. E aqui é muito importante que se diga que hoje há materiais muito bem feitos, muito adequados para conversar com crianças, inclusive de 5, 6 anos. Nós estamos falando aqui de um processo que é de prevenção, para que a violência não aconteça. Agora, quando esta violência já aconteceu, tem duas situações que eu acho que são muito importantes. A primeira é, se alguma criança te conta uma história, acredite. E é difícil acreditar às vezes, Clarita, porque o abusador, ele não tem um perfil específico. E a gente sempre fica com aquela figura do pedófilo monstro e tal, mas o abusador, ele é uma pessoa próxima e muitas vezes uma pessoa querida da família. Então, a ideia de que a criança inventa é uma ideia muito presente na nossa sociedade. E aí, quando a criança fala de uma pessoa improvável, a percepção primeira do adulto é achar que a criança está inventando. Então, a primeira coisa, acolha a fala de uma criança. Acolha, legitime, mesmo que depois você vá entender se aconteceu, não aconteceu, o que aconteceu, mas você tem que acolher esta criança num primeiro momento, porque há estudos que mostram que às vezes o grande trauma não acontece na violência em si, mas acontece quando a criança vai buscar um adulto de confiança e não consegue encontrar apoio e respaldo porque ela está dizendo. Então, esse é um segundo aspecto. E o terceiro aspecto é busque ajuda psicológica, porque esta criança e provavelmente esta família vai precisar de ajuda psicológica. E aqui eu quero chamar atenção para o fato de que quando uma criança de alta vulnerabilidade social sofre uma violência sexual, nós não temos hoje, no atendimento público de saúde, psicólogos para fazerem um tratamento psicológico individualizado. Você pode ter até um primeiro atendimento psiquiátrico e tal, mas você não tem um psicólogo que acompanhe esta criança. E aqui, uma grande diferença entre as crianças de poder aquisitivo mais alto e menos, porque aqui a criança de classe média, média alta, a família vai pagar um psicólogo para essa criança. E a criança mais vulnerável não terá acesso a isso. E aí eu fico me perguntando, com 5 registros de estupro de menores de 14 anos por hora no país, como é que a gente não tem um serviço desses estruturado? Magnífico. O Ornitorrinco Podcast esclarece aos seus ouvintes que alguns traços emocionais e afetivos são muito comuns entre crianças que foram vítimas de violência sexual. Ansiedade, medo persistente, baixa autoestima, dificuldade em confiar, oscilações de humor, sentimento de culpa e responsabilidade, memórias fragmentadas ou dissociadas, racionalização do abuso, distúrbios de atenção e aprendizagem, regressão, ou seja, demonstrar
identificar um comportamento de uma idade inferior à que tem, isolamento social, sexualização precoce ou inapropriada, tentando tirar a dramaticidade daquilo que sofreu, autolesão e fugas de casa. Alguns transtornos e síndromes associadas, estresse pós-traumático, transtorno depressivo, dissociativo, alguns transtornos alimentares e transtorno de ansiedade, transtornos de sono, entre outros. É importante que pais, tutores, responsáveis, amigos de crianças estejam sempre observando esse feixe de comportamentos que eventualmente podem denunciar que algo muito negativo aconteceu com essas crianças. Desde a fundação do Instituto Liberta, quais foram as maiores conquistas do seu instituto e quais foram as maiores barreiras que o instituto enfrentou na sua proposta de combate à violência sexual infantil? Nós começamos há 8 anos e eu vou dizer para você que há 8 anos talvez a gente não fizesse essa conversa. Há 8 anos essa violência era muito mais invisibilizada do que é hoje, Clarita. Veja só, a gente trabalha com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Quando a gente começou foi final de 2016 que nós montamos o Instituto, mas começou a trabalhar mesmo em 2017. Quando nós começamos, este dado que eu estou dando para vocês de 5 estupros por hora, um outro dado que é 61% de todos os estupros registrados no Brasil são contra menores de 14 anos, não são contra mulheres adultas. Esses dados todos, eles não existiam, porque quem levanta esses dados é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eles estavam batendo há muito tempo na importância da gente olhar para a violência sexual contra mulheres, e com toda razão, porque os números eram muito altos. Quando nós criamos o Instituto, nós começamos também a questionar quem era esta mulher vítima de estupro. E em 2019, pela primeira vez, o Anuário Brasileiro de Segurança separou o estupro do estupro de vulnerável. Conseguiu fazer isso, viu, Clarita? Porque, na verdade, nem os boletins de ocorrência policiais, eles faziam a separação entre estupro e estupro vulnerável nessa época. Então, era tudo estupro. E aí, eles, na unha, fizeram esse levantamento pela idade da vítima e, em 2019, pela primeira vez, nós soubemos que 57,3%, se eu não me engano, de todos os estupros registrados no país eram contra menores de 14 anos. Então, veja, a gente começou com uma dificuldade que era uma invisibilidade muito grande, haviam poucos dados e portas fechadas nas empresas. A gente ia falar nas empresas, falar, vamos fazer uma campanha interna. Ah, não, esse assunto, olha, esse assunto é muito... Não, a gente já trata de violência contra a mulher. Não, não é de violência contra a mulher, a gente está falando. É muito importante que vocês tratem e continuem tratando de violência contra a mulher. Mas a gente está falando de uma outra violência, que é uma violência sexual contra crianças e adolescentes e que ela é intrafamiliar. E aí ninguém queria falar disso. Como há muito tempo atrás, a gente não esqueceu de dizer, mas eu fui delegada de polícia, Clarita. E eu fui delegada de polícia numa época que não tinha Lei Maria da Penha. E ninguém queria falar sobre violência contra a mulher. Nenhuma empresa, na época que eu fui delegada, tô falando de 35 anos atrás, queria falar sobre violência contra a mulher. Hoje todas falam, porque quebrou-se o tabu. Então, o que eu sinto nos últimos anos é que o Liberta, assim como outras organizações e outras pessoas, estão conseguindo quebrar o tabu de falar sobre violência sexual infantil, ao ponto de ter um influenciador que faz uma denúncia como essa e desperta um país inteiro para algo que é super importante. Luciana, você acha que existe um preparo adequado dos profissionais de educação em nível básico, médio, superior até mesmo, professores, profissionais de saúde, para realmente identificar a violência sexual contra menores? Você sabe que a gente conversa muito com professores, especialmente da rede pública de educação. Os professores se deparam com razoável frequência com situações de violência sexual. Acho que eles não estão 100% preparados, até porque, veja só, as faculdades de pedagogia não preparam os professores. E os professores são, na verdade, os adultos mais próximos das crianças com quem elas convivem todo dia e que podem pedir socorro, porque é aquela lógica, se a violência acontece em casa, tem que ter um adulto de fora desse ciclo familiar e que seja de confiança, e normalmente essa figura é um professor ou uma professora. Mas eles não são preparados. E mesmo não preparados, muitas vezes eles identificam e ficam muito um sentimento de mãos atadas, porque a partir dessa consciência, quando a rede de proteção não está estruturada para receber aquela denúncia, eles ficam com o sofrimento do menino nas mãos sem ter muito o que fazer. Eu acho que são dois aspectos diferentes. É preciso preparar os professores, e o Liberta faz bastante esse trabalho. É preciso que os professores, as escolas
escolas estejam preparadas para ensinar as crianças a se defenderem de violências sexuais. Então, acho que são dois aspectos diferentes. Um é preparar o professor, o outro é preparar a escola para falar de prevenção às violências sexuais com crianças pequenas e sobre sexualidade saudável e responsável com jovens. Então, quando você olha para esses dois aspectos, tem muito a se fazer na escola, inclusive no sistema de saúde também. Veja, eu vou dar um outro dado aqui, né? No Brasil, nascem 5 bebês por hora, filhos de mães de até 15 anos. Se você for pensar que o Código Penal diz que até 14 anos é estupro, boa parte dessas crianças nasce vítima de estupro. E o sistema de saúde não registra esse fato como estupro, registra como gravidez precoce. Sim, eu acho que a gente tem que fazer uma conversa muito estruturada com todos os sistemas. Agora, a faculdade de medicina também não prepara. Tem uma perita criminal que eu gosto muito aqui de São Paulo, que é a Mariana Ferreira, que fala muito sobre essa questão, e ela diz: eu aprendi sobre violência sexual infantil quando eu virei perita criminal, porque a maioria dos casos que eu vejo de estupro são estupros de crianças, e eu nunca na faculdade aprendi a lidar com isso. Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu, a sociedade inteira tem que falar, os profissionais da saúde, da educação, do sistema de justiça, Clarita, né? Na faculdade de Direito, você sabe, não se fala sobre isso. Então, a gente precisa preparar todo mundo. E, logicamente, depois que todo mundo estiver pronto a identificar, a prevenir, tem que fortalecer a rede de proteção para que as denúncias possam ser feitas e as crianças devidamente acolhidas. É curioso você ter mencionado o despreparo do operador do direito, dessas questões que exigem um certo conhecimento de psicologia. Há muito tempo esse é uma insistência minha, inclusive no sistema OAB, de que nós propugnemos de alguma forma a introdução, ainda que como matéria optativa, mas de alguns cursos de psicologia básica, sabe? Porque o operador do direito, quando ele precisa lidar com temas assim, tão complexos e que na verdade exigem um entendimento melhor, tanto da psicologia da vítima como da psicologia do potencial agressor, ele fica perdido. E muitas vezes ele, claro, vai se auxiliar, vai se valer do auxílio de peritos judiciais, de psicólogos forenses, psiquiatras forenses, mas é preciso que ele tenha uma leitura também independente, porque todo profissional tem a sua limitação, tem a sua própria cegueira. É preciso entender também o que é, digamos, verossímil ou criticável dentro de um laudo pericial. Conversávamos sobre isso há pouco tempo, né, sobre a necessidade de melhorar o laudo pericial com relação aos incidentes de insanidade mental, mas também a outras questões. O direito, ele lida com condutas, intenções, responsabilidades, conflitos humanos, mas ele tem se tornado muito ensimesmado, né? Como se ele servisse a si próprio e não servisse à sociedade, não servisse ao humano. Então ele precisa entender mais do humano para ser melhor direito. Não sei se você concorda com isso, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria te contar um fator interessante, um dado interessante. Meu filho está se formando agora, né? Se formou agora no meio do ano em psicologia e no meio do ano que vem se forma em direito. Então acho que teremos um ótimo advogado nesses termos de percepção e sensibilidade do humano. E acho que, sim, cada um tem a sua especialidade, cada área tem a sua expertise, mas a questão de olhar para a humanidade e não só, mas para o indivíduo na sua integralidade é obrigação de todos nós, minimamente. Mesmo que a gente não tenha expertise, não tenha competência, a gente tem que ter a sensibilidade para recorrer a quem tem quando é necessário. Com certeza, o seu filho vai ser um profissional muito completo, né? Porque em áreas como direito penal, direito da família, direito do trabalho, proteção aos direitos humanos como um todo, o entendimento da psicologia do testemunho, da formação da memória, da possibilidade da memória artificialmente criada, de distorções, enfim, as avaliações sobre possíveis transtornos de comportamento que fazem com que um testemunho possa ser mais ou menos verossímil, enfim, tudo isso é muito útil, conduz à verdade material e é muito útil ao operador do direito, sem dúvida nenhuma. Eu acho que já não é sem tempo que haja aquilo que, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para uma preferência minha que também é literatura, aquilo que Dostoiévski já fazia, né? Em Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, aproximar o direito da
da psicologia. Sem dúvida. Acho que isso é bem importante. Quem sabe a gente evolua para isso, né? Tem muita coisa para evoluir, né, Clarita? Eu acho que a gente tem que começar a enxergar as coisas de forma mais ampla, mais contextualizada, menos fragmentada. Um grande problema nosso é que a gente criou uma sociedade que fragmentou as questões para trabalhar melhor, só que acabou acreditando nas fragmentações. Eu falo isso sempre sobre política pública. A gente pega e faz política de saúde, política de educação, política de assistência, porque na verdade é uma forma de organizar a vida. Mas o indivíduo que vai ser atendido pela saúde, pela educação, pela assistência, pelo sistema de justiça, é o mesmo indivíduo. E a gente não pode tratá-lo de forma fragmentada. Mas isso é um aprendizado que eu acho que a gente vai adquirindo. É verdade. Essa fragmentação ela se reflete até na formação acadêmica. Universidade vem o quê? Vem de universo. E nós devíamos ser plurais como universo, como dizia o poeta, né? Mas não. Estamos cada vez, infelizmente, mais ensimesmados no nosso nicho de conhecimento. Isso empobrece demais a resposta social que precisamos dar. Luciana, o que você acha que falta realmente para que nós tenhamos uma abordagem de fato assertiva no combate à violência sexual contra menores? Essa é uma pergunta que eu gosto muito e eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que o que falta primeiro é a consciência da sociedade. Porque eu tive na gestão pública em 2 momentos, como você disse aí no começo da nossa conversa. E como gestora pública, eu tenho certeza absoluta de que o gestor ele trabalha com aquilo que é demanda da sociedade, o que está correto. Porque afinal de contas ele foi colocado naquele lugar para atender aquilo que a sociedade pleiteia. Então você não vai inventar um problema dizendo que você tem tantos problemas para resolver. E quando eu falo inventar um problema e resolver problemas, eu estou dizendo não só de soluções eficazes de políticas públicas, mas de orçamento. Você como gestora, você coloca o seu orçamento onde está gritando mais a população, né? Isso é natural e é correto. Então eu digo, Clarita, que acho que o primeiro movimento, e aí você falou que a gente, né, como Liberta, o lema é proteger as crianças, mas tem um lema anterior a esse, que é a gente precisa fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil. Porque a hora que o Brasil entender os danos desta violência, não só pessoais, individuais para quem sofre a violência, mas coletivamente como sociedade, entender que uma criança de 12 anos que engravida do pai, ela não vai ter condições, provavelmente, de levar uma vida saudável, não é? Enfim, e aí situações de feminicídio lá na frente e tantas outras coisas de violências às quais meninas e meninos ficam submetidos depois durante a vida. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que violência é essa. A partir do momento que esse desconforto estiver instalado na sociedade, a gente vai pressionar o poder público pela construção de políticas públicas e investimento e orçamento necessário para a efetivação dessas políticas. Então, se você me perguntar o que falta, primeiro de tudo, falta consciência. Por isso, obrigado, FELCA, que ajudou nesse processo de trazer consciência. O Brasil agradece a FELCA e agradece a você, Luciana, pelo seu ativismo. Muito obrigada por trazer tanta clareza e firmeza sobre um tema que, infelizmente, ainda vive à sombra. Que este episódio inspire ação e responsabilidade em todos os nossos ouvintes, porque proteger a infância não é apenas um dever legal, é um compromisso moral. Toda quarta-feira às 6 da manhã tem um novo episódio no Ornitorrinco Podcast. Siga a gente no Spotify, ative o sininho, avalie o episódio e compartilhe. Deixe também seu comentário, ele ajuda a levar essa conversa ainda mais longe. Até o próximo Ornitorrinco Podcast.